Então, pessoal, aula do dia 22 de outubro, tarde, parte 1 de treinamento físico. Vamos lá, na aula passada, pessoal, nós encerramos uma... na verdade foi na parte 1. Nós estávamos falando de tipos de ciclos em periodização. Tá? Nós estamos no conteúdo de periodização, então deixa eu ligar ali. Porque o slide não... Então, nós paramos um pouquinho, eu acho que era um pouco mais para frente, né? Nós falamos dos tipos de microciclo, né? Agora me confundi, mas foi, né? Acho que falei dos de choque, ordinário, estabilizador, regenerativo, né? E aí... A última coisa que eu tenho aqui é de organização dos microciclos. Ah, boa. Boa. Então, quando a brincadeira que eu fiz lá de matar saudades do quadro branco, né? 10F. Muito bem. Aqui tem alguns exemplos de distribuição de sessões para alguns tipos de microciclo, né? Falamos um pouquinho disso, né? Acho que foi deve ter sido a parte final ali, ou em torno disso, né? Então, não começar com cargas muito altas, né? A ideia da orientação das cargas concentradas, que é raro, né? Nós vamos ver hoje também um pouquinho sobre isso, e as mais comuns, que são as complexas, onde eu tenho mais de uma capacidade sendo trabalhada ao longo da semana, né? Isso é uma tarefa, eu distribuir isso ao longo da semana, ao longo do microciclo, né? E ter a informação sobre os tempos de recuperação das rotas metabólicas. Aí vimos essas distribuições, né? Vimos, não? Tá. Vimos essas aqui. E aí, sobre mesociclo, pessoal, tipos de mesociclos, tá? Eu tentei deixar a nomenclatura um pouco parecida com de microciclos, tá? Porque a ideia é a mesma, assim, sempre pensando na ideia de predominância daquele mês. Então, eu vou ter mesociclos de treino, que vão ser organizados em ordinário, manutenção e regenerativos. Então, eles seguem a mesma ideia do anterior. A única diferença do microciclo é que eu não tenho o meso de choque, não existe. Tá? Eu não vou ter um mesociclo inteiro de choque. Isso é raro, porque eu já falei para vocês que é raro ter o próprio microciclo, ele não acontece muito ao longo do macrociclo. Então, não tem como ter um mesociclo de choque. Tá? Eu vou ter ordinários, que são de adaptação, eu vou ter os de manutenção, que a gente chama também de estabilizadores, né? Tem sentido de estabilizar ganhos anteriormente desenvolvidos, né? E os regenerativos, que também vão ser raros, mas eles vão acontecer especialmente regenerativo, né? Na condição, durante o período de transição. Ali sim vai aparecer. É o período de transição, aquele grande período que o nome já diz, me preparar para um próximo macro, é o grande descanso do macrociclo, né? Então ali pode ser que envolva um meso com predominância regenerativa. Tá? Eu posso também ter os preparatórios de controle, né? Mesos, que tem a característica de avaliação, que também vai se repetir com a ideia do pré-competitivo e competitivo. Lembrando que o sentido maior de um mesociclo competitivo, na verdade, é de avaliação. E aí pode ser que aconteça que a avaliação seja até a competição, mas a ideia principal é de avaliação. Tá? Por isso que se repete ali um pouco com a ideia de controle, né? É sempre uma avaliação, formas de avaliação, aí, seja em competição, seja através de testes, né? E por aí vai. Tenho também, pessoal, agora, ainda falando de nomenclaturas, né, os períodos do macrociclo. A gente já viu isso na aula passada, mas repassando aqui por ordem temporal, né? Eu vou começar com o meu macrociclo no período de base geral. Esse é o primeiro período, base geral. Depois eu vou ter um período de base específico. Tá? Vou ter um período específico. E também sempre naquela ideia dessa dualidade de exercícios e objetivos mais gerais, que vão da base para coisas mais específicas. E aqui, né, eu vou ter esses dois períodos principais de treino. Vai ser importante eu construir exercícios, métodos e uma lógica que envolva essa relação. Eu tenho o período competitivo, que aqui não está expresso, mas pode estar precedido ali de um pré-competitivo, tá? Que tem a ideia da avaliação. E o período de transição, como eu falei para vocês, que é o grande descanso. É aquele período onde eu tenho uma espécie de um destreino no meu aluno.
Tá? Isso vai depender do tipo de aluno que eu vou ter, qual é a condição dele, se é um aluno muito inicial, não tem muito que destreinar, mas se tiver alunos que já envolveram ali um macrociclo e mais adaptações, vai envolver sim um pouco de destreino, isso é normal. Tá? Aqui aparece um erro muito comum que eu comento para vocês, que é o aluno achar que aquilo ali é perda de tempo, aquilo ali é não otimizar treino, né? Eu dei de manhã o exemplo, que é um caso de um aluno meu de muitos anos, que eu lembro assim, de coisas que marcaram, que era o aluno marombeiro, o típico aquele que queria sempre mais, com a cultura errada de treino, né? Então ele chegou um dia lá na academia me dizendo, olha, professor, eu tenho uma notícia boa, fevereiro não vou ter férias, ou seja, vou estar todos os dias aqui na academia, né? E aí tu vê que é pior ainda, né? Porque pelo menos tu mandava o cara para a praia, o cara diminuía um pouco, né? Ficava saltando onda, fazendo outra coisa e diminuía um pouco o treino. Então, isso está errado, né? A opinião dele, essa observação dele é uma falta de conhecimento de treinamento. Isso aqui, inclusive, eu digo assim, pessoal, se for para o alto nível, é uma ideia geral que serve para tudo. A transição é importante, assim como todos os períodos, mas a transição é importante, porque essa redução de ganhos, esse destreino é extremamente necessário para tu ter maior janela de adaptações ou maior espaço de adaptações com maior segurança. Tá? Se eu não tiver isso, acontece a velha história que eu falo, que envolve até estresse diário, etc., que é o... Como é? Que é a ideia que é a falta de recuperação completa. Então, eu começo o macrociclo mais cansado do que eu comecei no anterior, e isso é ruim, sabe? É como quando eu falei, eu dou muito exemplo do cara que quando está estressado, não dorme direito, fica trabalhando de noite e acorda cansado. Isso é um mau sinal, isso é um dos sinais de estresse, de esgotamento, etc. No treinamento também vai envolver isso. Se eu não tenho uma transição boa, eu tenho grande risco de começar já cansado. E aí o potencial de adaptações se reduz bastante. E a chance de overtraining é maior, resumindo. Tá? Por isso a importância da transição também. E eu ressalto porque muitas vezes, já comentei para vocês, tem alunos que têm mais dificuldade em baixar carga ou fazer transição, né, do que aumentar cargas, né? Então, para esse tipo de aluno é o desafio que está posto, né? Colocar na cabeça deles de que isso vai ajudar até para os ganhos que ele quer mesmo, né? Fazer essas reduções, né? Outras mensagens de periodização, gente, mais detalhes assim, ligados ao que tem na literatura, que na maioria das coisas até eu já falei, mas vamos sintetizar aqui como importante para a montagem do treino. Aqui são aquelas indicações para a gente pensar a lógica da periodização, né? Então, falei muito da organização de cargas concentrada e complexa, tá? E aqui vejam que o Issurin, num dos seus artigos de revisão, que ficaram muito famosos na ciência do esporte mesmo, do exercício, ele vai falar sobre esses blocos concentrados, né? E como eu falei para vocês, é raro, a gente viu na aula passada, isso é raro de acontecer, mas ele pode acontecer, essa distribuição de cargas concentradas, que significa uma capacidade condicionante trabalhada no mesmo período ali no microciclo, tá? Ela vai ter chance de acontecer em esportes mais simples, onde tu tenhas ali o desempenho que é um pouco mais focado a algum extremo do atrator do nosso contínuo de métodos. Então, por exemplo, salto em altura. O cara treina meses, anos, etc., para executar um salto, né? Para executar uma ação muscular que tem uma característica ali de potência, etc., etc. Então, nesses casos, às vezes, ali aparece, sim, métodos que são concentrados. Ou ultramaratona, que é um exemplo de um extremo da resistência, né? Também, ali sim, pode ter espaços onde se treine apenas uma coisa, então, de modo concentrado. Mas, realmente, o mais comum, pessoal, mais de 90% das situações de treino vão ser com blocos multivariados, tá? Que significam esses blocos complexos que eu falei no slide anterior, na aula anterior. Tá? Que é isso, é ter mais de um objetivo, mais de uma capacidade condicionante sendo trabalhada ao mesmo tempo. E aí vai envolver todo aquele problema da questão da interferência,
né, de eu treinar um aspecto e verificar se isso não prejudica outra capacidade condicionante. E aí a gente já deu, lembrem que a gente já tratou disso, eu já dei algumas pinceladas assim sobre questões. Por exemplo, uma básica, né, bom, no mundo ideal, né, se eu tenho à disposição as sessões que eu quero de treino, é bom que eu treine em sessões separadas esses objetivos. Isso já evita, diminui o risco de uma interferência, né, ou de uma concorrência, que é o significado de prejuízo de uma adaptação em função do treino de outra, né? Mas isso é no mundo ideal, né? Quase sempre eu não tenho isso à disposição. Eu vou ter alunos com poucas sessões de treino. O cara tem só 2, 3 na semana e tem que treinar 2 coisas. Como é que a gente faz? Aí tem que treinar na mesma sessão as 2. Tá? Não é o ideal, mas muitas vezes é o possível. Aí sim, eu tenho que pensar no sequenciamento do que eu for treinar. E é altamente variado. Eu vou ter que ver que capacidades condicionantes que eu estou trabalhando, quais são os objetivos principais desse meu aluno, até para ver se o que ele perde com essa tal interferência é prejudicial mesmo ou não, ou só aquilo que ele já ganha mesmo com a interferência já funciona, que tipo de aluno que eu tenho, né? E por aí vai. Então, na maioria das vezes, aqui tem vários exemplos, porque o texto do Issurin é muito focado no treinamento esportivo, tá? Então, ali tem esportes coletivos, aeróbicos, vejam que até aeróbico, onde é mais simples o negócio, ali aparece muito os blocos multivariados, da importância quase sempre de trabalhos de força ou trabalhos complexos que envolvam força também, mas combates artísticos, ou seja, um monte de ações, né? E também aqui a indicação de que em atletas recreacionais o foco tem que ser no multivariado, ou seja, na distribuição complexa de cargas, tá? Como eu falei para vocês, é por isso que é mais comum mesmo. Eu sugiro até quem quer fazer aprofundamento, eu acho que eu coloquei um artigo só do Issurin, mas ele tem em torno de uns 2 ou 3 em inglês, no mínimo 2 textos bons, assim, que ele faz uma revisão histórica da periodização, de aspectos modernos de treinamento. Vale a pena a leitura porque ele traz um pouco, ele tenta traduzir um pouco um pouco daquela experiência lá russa ou da ex-União Soviética, onde dentro do centro lá de cultura física de Moscou os caras produziram muito material, inclusive ainda até hoje não tudo traduzido, né? Porque produziram inclusive com um sistema deles interno de produção russa que também, né, tem suas dificuldades assim do Ocidente compreender, tá? Então ele traz muitos elementos, embora vários sejam discutíveis, até sejam colocados em discussão hoje, mas é importante entender porque ainda é um foco ali de material muito interessante, tá? Esse Issurin. O que mais? Aqui, pessoal, eu trago para vocês aqui um exemplo de uma hierarquia de evidências ou de necessidades para treinos de resistência, tá? Em que vai envolver força também, mas são para atletas que têm uma característica de resistência. Só para entender, isso é proposto pelo pesquisador chamado Seiler, é um cara que trabalha na Noruega, resumindo um pouco, ele trabalha com equipes olímpicas, com o sistema olímpico norueguês, que é um modelo de estudo muito interessante, porque é onde tem as melhores escolas de esportes de inverno lá, pela popularidade dos exercícios, né? É um pouco parecido com o que acontece no futebol com o brasileiro, por uma alta popularidade, um nível muito alto, e lá é mais forte ainda, porque lá as restrições ambientais, etc., fazem com que eles tenham realmente um nível assim que tu vê em nível de medalhas, etc., que é gigante perto até do potencial que eles têm em número de pessoas e tal, tá? Mas bem interessante. Então ele vai propor esse ordenamento de necessidades de coisas mais básicas, que são na parte da base da pirâmide, tá? Até as coisas que são importantes também, só que mais num nível de detalhamento, tá? E até com níveis de hierarquia de evidências também está colocado nessa pirâmide, que eu resumo um pouco para vocês, que são os itens que estão em verde ali. O well established significa que tem bastante informação sobre isso, sobre como treinar e que tipo de treino se faz, né? Enquanto que em amarelo ainda o nível de evidência não é tão confirmado e tal.
Vamos lá. Então, começando na base ali, ele vai dizer que um elemento fundamental para entender o treino, do que eu vou trabalhar com endurance, quando eu tenho que desenvolver endurance, é o volume de treino, tá? Que envolve também a frequência total semanal, frequência de treino, tá? Mas vai estar sempre envolvendo a questão do volume. Num segundo ponto, ele vai colocar como algo que é muito importante também, é a intensidade, especialmente com modelos de treinamento de alta intensidade. Aqui ele vai jogar já uma importância maior para essa influência da intensidade, mas muito linkado a treinos de alta intensidade. Enquanto que o da base ele envolve o entendimento do volume, mas também com muitos treinos mais contínuos. Tá? Ou seja, ele não vai descartar nenhum nem outro. Vocês vão ver que é tudo ligado a uma acumulação de coisas que vão se fazer ao longo do tempo, mas com um certo ordenamento, que ele propõe aqui é um ordenamento de coisas mais de base até coisas mais específicas. Tá? Além disso, o outro elemento vai ser a distribuição das intensidades de treinamento, que vai ser outra informação que precisa estar organizado. Então, não só saber que tem que trabalhar em alta intensidade, mas também com uma certa distribuição. Isso aí já mostra como é algo que nem se discute se tu tem que ondular ou não as coisas. Tu tem que distribuir isso ao longo do tempo, porque está dentro de uma lógica maior. Tá? Que é indiscutível, aqueles elementos que eu falei da ondulatoriedade, blá, blá, blá. Muito bem. Também, na carga anual de treino, né, aqui começa as coisas que não estão tão estabelecidas, mas a quantidade, né, existe muita evidência que a gente pega dos centros de treinamento, tá? O chinês, por exemplo, nos últimos anos tem feito muita coisa por causa da revolução que eles fizeram no sistema olímpico de treinamento deles, né? Inclusive com uma influência russa muito grande, e eles vão virar uma potência olímpica lá com a Olimpíada na China, e aí eles vão trazer muita informação, e assim como já existiam de escolas americanas, russas, e por aí vai. E só que mesmo assim são relatos mais do que estudos controlados, por isso que ainda o nível de evidência não é tão alto do que se deve treinar ao longo de todo o ano, da carga total de ano nessas distribuições de carga. Embora as partes se saibam com maior certeza, o total ao longo do ano, num plano anual, mais longo prazo, se sabe muito menos. E a mesma coisa eu diria, gente, para as evidências da maioria dos métodos que a gente viu, que a gente falou, força, resistência, velocidade. Se sabe muito mais até 16 semanas do que 6 meses ou um ano. Tá? De modo controlado, com nível de evidência melhor. Então, tá dentro dessa ideia aí, de coisas que precisam ser melhoradas ainda. Mas lembra que ele vai dizer que é não claro ou não tão estabelecido, tá? Mas mesmo assim, ele vai colocar ali, como sempre importante, é ter os registros das coisas que funcionam, tá? Eles chamam, a gente chama, do ponto de vista científico, o termo elegante, é chamar que são dados anedóticos. Tá? Esse é o termo bonito, assim, de dizer que, bom, são os relatos que deram certo. Tá? Isso não pode ser descartado. Quem for estar trabalhando com as coisas tem que estar com atenção sobre essas histórias, tá? Mas lembrando que tem um certo grau, é uma experiência única, vai saber o que esse cara está registrando ali, porque não tem uma revisão por pares, etc. Mas são coisas interessantes, né, que a gente tem que estar olhando. Bom, aí vem outros detalhamentos, pessoal. Esquemas de periodização aí no micro espaço de tempo, pensando na distribuição de blocos, né, de específicos para os esportes, tá? De novo, enquanto que tem muita evidência de coisas muito controladas, que eu chamo que são aquelas caixinhas quadradas de métodos de treino, até 16 semanas, eu acabei de dizer que tem, né? Vocês vão ver que a maioria desses programas de treino que tem, eles são muito quadrados. São com métodos que muitas vezes, não mostram o que acontece no mundo real do treino. Tá? Quando tu vai pegar lá, o cara treinou resistência e vai ver o efeito do HIIT sobre aquilo. Aí tu vai ver, tem cara que só faz HIIT 3 meses. E não existe isso. Tá? Para qualquer atleta de nível recreacional para cima, só fazer HIIT é uma coisa absurda. É bonito para pesquisa, assim, resumindo. Tá, pessoal? Mas aí que vem a questão. Aqui, claro, ele aproxima da questão do esporte e aí vai dizer que tem poucas coisas
misturando todos esses efeitos. Então fartlek junto com treinos, com taper, junto com treinos de flexibilidade, aliado a um regenerativos depois do jogo, tudo isso tem coisas que ainda não se sabem. Tem muita coisa para se saber ainda. Tá? Isso se aplica até para o futebol, onde tem muito estudo, mas mesmo assim ainda precisa de muita informação. Bom, aí tem outra ferramenta que o treinador na área de endurance vai usar e que também não se sabe tanto, mas tem alto potencial e, em certo modo, a gente tem que ter atenção. Claro que vai depender da nossa condição, né? Que são essas questões mais ambientais, tá? De métodos de treino, que aí vem situação de altitude. Tá? Primeiro, pensar nessas situações como ajustes agudos. Assim. Então, meu aluno Bom, isso acontece com eles nos esportes de inverno. Eles têm provas que têm altitudes diferentes, tá? Para nós não é tão forte isso. Para nós o que tem mais é a aclimatação com questão de temperatura. É uma coisa que a gente não deveria deixar relegado, tá? Porque as variações e até os espaços que a gente tem de treinamento são bem ruins, assim. Por exemplo, vou dar caso para vocês. Eu já joguei em quadra de vôlei perto da meia-noite em Caxias, perto de 0 grau de temperatura dentro da quadra. Tá? Era 0 grau de temperatura, vou repetir de novo, dentro da quadra. Porque as nossas quadras a gente sabe como é que é, não tem nenhuma controle ali de temperatura, etc. De novo, é importante a gente entender essas adaptações, tá? Para ter melhor resposta nessas condições, mas também usar isso como métodos de treino. Então, eu fazia aclimatações para treinos quando eu preciso me adaptar para o frio. Eu tenho que fazer as atividades no frio ou no calor. Tá? A altitude é um pouco menos, mas tem esses modelos que eu sei que isso é limitado pela... primeiro, a questão geográfica nossa, que a gente não tem grande altitude, mas tem alguns laboratórios no Brasil, até esses dias, na lista que eu participo ali dos bolsistas produtividade, o pessoal perguntou onde é que tinha laboratório que tinha controle de oxigênio, onde tu faz ali um modelo de hipóxia e tal, né? Os caras falaram que tinha em São Paulo, parece. E nós temos na URGS e em Minas Gerais um laboratório que tem controle de temperatura e umidade só, né? Então, não tem essa parte de hipóxia, então é um pouco mais limitado. E também pensar em melhoras de treinamento com intervenções nutricionais também. Isso são coisas que parece que precisam ser melhoradas. Ainda se sabe, mas quase sempre são para grupos médios, gerais, e tem muita coisa para se descobrir sobre isso. Sobre essas intervenções nutricionais aliadas às intervenções nossas, né? Então, isso tem bastante coisa. Aí, gente, uma coisa que está crescendo, que hoje o Seiler vai dizer que isso tem bastante evidência e tal, é os treinamentos de pacing, tá? Que nos esportes de endurance são importantes, que é ritmo. Tá? Então, fazer estratégias de ritmo e treinamentos para essas alterações previsíveis de ritmo, tá? Que é o tal do pacing. Isso aí é bastante importante, né? O triatleta fala muito disso, da velocidade, quando ele fica na roda de alguém, quanto é que ele consegue, ficando na roda ou não ficando na roda, que é com aquele auxílio da quebra da resistência aerodinâmica, né? E aí ele consegue ir mais rápido ou não. E como é que ele pode jogar com isso? Porque isso também pode ajudar ele em estratégias de prova, tá? Que vai ser dependente de regras e etc. E, por fim, o polimento, tá? Que é um maior detalhamento, mas é aquele aspecto mais ligado ao período pré-competitivo que a gente falou na aula passada. É o que eu posso ajustar, melhorar bem, né? Que tem a ver com pacing, que tem a ver com as séries, né? Que eu falei, de ritmo, mas tem também a ver com técnicas, né? Detalhamentos, assim, eu tenho no triatlo, por exemplo, eu tenho a transição. Então ali o cara sai da piscina às vezes, sai da água e sai relativamente desequilibrado. Qual é o tempo para ele fazer a transição, as técnicas de colocar o calçado, etc. Então ajustar melhor isso, tá? Que não significa alterar equilíbrio geral, não é isso. Até porque isso é um foco que eu quero estudar ainda um dia, não conseguimos no triatlo, que é estudar esse efeito mesmo, né? Os caras acabam fazendo um pouco aleatório, né? Eles fazem muita transição e acabam se adaptando. Mas quem já fez isso, não sei se já passaram por essa experiência de
sair da piscina rápido e sair correndo é uma tarefa de equilíbrio enorme, assim. E para mim porque eu sou um cara destreinado nisso, né? Então sempre quando eu vou fazer é uma coisa nova para mim. Eu vejo que outros sofrem menos com isso. Então é passível de ter algum treinamento sobre isso. Eu não vou ganhar todo o equilíbrio no taper, no polimento. Eu vou ter que ganhar isso de forma organizada. Mas eu posso ajustar detalhes. Eu posso ver técnica melhor de colocar o calçado, fazer a transição rápida de estratégia de colocar a camiseta, boné, por exemplo. Por aí vai. Tá? Então tá aí essa hierarquia. Essa ideia, essa pirâmide aí dessas necessidades de treinamento, de endurance, tá? Ela é baseada no raciocínio lá do modelo conceitual de Maslow, tá? Que trata das necessidades básicas de sobrevivência do ser humano, que é usado em várias áreas do conhecimento. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar disso, que tem na base lá, tem necessidades fisiológicas, depois tem questões sociais e por aí vai. Tá? Ele usa esse raciocínio, só para curiosidade. Muito bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Para o compartilhamento aqui e fazemos um intervalo. São 2h04. Então, eu começo... Vou dar um pouquinho mais de tempo hoje. Vou dar às 2h20, tá? Daqui 15 minutos eu volto. 2h20, retornamos, tá? E aí a gente vai tentar terminar essa parte aqui de periodização, com algumas dicas e montagem, raciocínio central da montagem da periodização. Sempre daquela ideia da lógica geral, tá bom? Para